João 5, nós vamos ler o versículo, somente um versículo, versículo 14, amém? Todos acharam? Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. Deus, embora apenas um versículo, mas a Tua palavra é tão poderosa, Senhor. E eu creio que através desse único versículo, ela pode falar muito aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor. Porque nós cremos no poder infalível, absoluto, soberano e inerrante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é aquela que nos baliza, é a que nos dá a direção, Senhor, é a que nos ajuda na nossa caminhada, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, neste momento, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, para que o Senhor venha falar conosco, falar aos nossos corações, Senhor, ajudar-nos a refletir sobre esse texto, sobre tudo aquilo que o Senhor já colocou de antemão no meu coração, Senhor, para que nós possamos ter nossas vidas edificadas, exortadas, transformadas aqui neste lugar, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, é a que nos alimenta, a Tua palavra é que nos dá força, Senhor, para poder continuar a nossa caminhada, Pai, e é por isso que nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos nesta manhã mais uma vez, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, podem sentar-se, amém, aleluias. O versículo curto, né? Mas o Senhor falou comigo muito nesse versículo. E é um versículo muito interessante e muito estimulante, porque a palavra diz que a confiança que nós temos em Deus, esta confiança que nós temos quando nos aproximamos do Senhor, quando chegamos na sua presença, é saber que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Em outras palavras, Ele nos atende. Em outras palavras, Ele atende o desejo dos nossos corações. Amém? Só que tem um probleminha aqui, que eu acredito que vocês já devem ter percebido. Que não basta simplesmente nos achegarmos diante de Deus. Não basta simplesmente nós pedirmos algo ao Senhor. Mas tem um pedaço da frase aqui, que pode ser complicado para nós, que diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Amém? Então aqui já fica claro, de início, que nem tudo aquilo que nós vamos pedir, Deus vai nos atender. Para que o Senhor atenda os nossos desejos, os nossos anseios, é preciso que esses desejos, essa nossa petição, esteja no centro da vontade do Pai. Seja algo que Deus aprove, seja algo que Deus realmente veja que é correto para nossas vidas. Em outras palavras, algo que seja a vontade dEle. Então, nós temos que ter essa consciência de que não basta simplesmente sair pedindo. É preciso discernir, saber se aquilo que você está pedindo, aquilo que eu estou pedindo, se está no coração de Deus. Amém? E aí nós vamos tentar entender um pouquinho, né? Seria algo assim um pouco longo o texto, o assunto que eu preparei, mas eu vou resumir bastante, porque hoje é dia de ceia, né? Mas eu queria pelo menos deixar a ideia central, né, desse assunto. E o tema que eu dei para esse sermão é a vontade de Deus, amém?
Então, uma coisa importante logo de cara é nós não confundirmos a vontade de Deus com a permissão de Deus. Porque às vezes a gente confunde. Aquilo que nós, de repente, achamos que é a vontade de Deus, aquilo que de repente o nosso coração quer que seja a vontade de Deus, às vezes é somente a permissão de Deus. Nem tudo o que acontece é da vontade de Deus, mas tudo o que acontece é permissão de Deus. Amém? Então nem tudo aquilo que acontece é da vontade do Senhor, mas nada acontece sem a permissão dele. O maior desafio do ser humano é discernir entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E isso é que é importante. E esse é o desafio nosso nessa manhã. Nós entendermos o que é a vontade de Deus. Porque nós vamos sair daí pedindo, e muitas vezes nos frustrando, e muitas vezes achando que Deus não nos ouve, ou muitas vezes achando que, de repente, as pessoas podem achar que esse Deus, será que Ele é assim mesmo? Será que Ele existe mesmo? Será que essa fé que nós professamos, ela é realmente real? Ela funciona? E nós começamos a questionar, mas não a nós. Então o importante é discernirmos. Quando é a vontade de Deus? Quando é a vontade do nosso coração? O bom mesmo é quando a nossa vontade está aliada à vontade de Deus. Isso que é bom. Amém? Eu li uma frase que eu achei muito interessante de uma pessoa que disse o seguinte. Ele falou: eu acordo todo dia de manhã, dou uma piscadinha para o céu, para Deus, e falo: Senhor, é bom que hoje as nossas vontades coincidam, mas se não coincidir, que prevaleça a sua vontade. Amém? Para a gente entender um pouquinho essa questão, que não é tão simples, nós vamos aqui tentar descrever mais ou menos o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem algumas características, e a primeira dela, isso aqui tem um pouquinho de cunho teológico, né? Mas eu acho que é importante para nós podermos edificar nossas vidas, aprendermos um pouco. Existe uma vontade de Deus que é chamada vontade decretiva, ou vontade secreta, ou vontade oculta. Amém? E o que é essa vontade decretiva de Deus? Soberanamente, Deus ordena tudo o que chega a acontecer. Deus é soberano. A sua vontade é soberana. E tudo que Ele quer, acontece. E tudo que Ele planeja, acontece. E tudo que acontece, é Ele que quis. Porque Deus é soberano. Deus é o dono, é o que tem o controle de nossas vidas. E nada acontece sem a permissão dEle. Amém? Em Efésios 1:11, não precisem abrir, depois só anote se quiserem anotar. A palavra diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Segundo a vontade dele, ele já planeja tudo e faz com que tudo aconteça de acordo com o coração dele, da maneira como ele quer. A segunda característica é a vontade revelada de Deus, ou também conhecida como vontade perceptiva de Deus. Essa vontade de Deus, Deus revela através do quê? Da sua palavra, da Bíblia e da consciência. Tem textos que diz que Deus coloca na nossa consciência aquilo que está certo ou está errado. Mas principalmente através da palavra, Ele revela a sua vontade. E a vontade dEle na palavra é o que nós devemos ou não devemos fazer, é aquilo que nos direciona. Como exemplo, os 10 mandamentos. O Senhor diz: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Isso é a vontade de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós vamos ali buscar o que é a vontade revelada de Deus. Aquilo que Deus deixou explicitamente colocada nas Sagradas Escrituras para que nós pudéssemos ler, entender e cumprir. É a vontade dEle.
Uma terceira característica é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é o desejo de Deus. E também temos a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é quando Deus permite, mesmo não sendo a sua vontade. E isso acontece. Temos alguns exemplos aqui. Em Números 22, por exemplo, nós vamos ver o episódio de Balaão. Quando Balaque, o rei Balaque, estava numa situação complicada, onde ele enxergava o povo de Israel, um povo que cresceu muito, um povo numeroso, poderoso, ele ficou com medo. E ele quis amaldiçoar esse povo. Então ele mandou algumas pessoas de confiança dele buscar o profeta Balaão, levando dinheiro, levando riquezas, para dizer para Balaão: olha, Balaão, o rei Balaque está convocando você para ir lá e amaldiçoar o povo de Israel. E nós aqui estamos trazendo alguns bens que o rei mandou para você fazer esse favor para ele. Mas Balaão, olha que coisa interessante. Balaão sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. E quem é aquele que pode abençoar algo que Deus, algo que Deus abençoou? Mas a ambição no coração de Balaão fez com que ele dissesse para aqueles emissários do rei Balaque: olha, aguarde um momento, eu vou consultar a Deus e vou ver o que Deus fala sobre isso. Não era nem para ele ter pensado em fazer isso, mas a ambição, quando ele viu aqueles tesouros, aquela riqueza, aquilo tocou o coração dele, e ele então vai consultar a Deus, e volta e fala: olha, o Senhor falou que eu não posso ir, porque aquele povo é um povo abençoado. Eu só separei um versículo aqui que diz, em Números 22, 12, Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. E ele não foi. Os emissários voltaram. Balaque fez o quê? Mandou novos emissários, mais importantes ainda, com uma riqueza maior ainda, pedir novamente para Balaão: Balaão, o rei está te oferecendo tudo isso aqui, trouxemos aqui para você essa riqueza toda, e ele está pedindo para que você vá lá fazer esse favor, amaldiçoar aquele povo. E o Balaão fez o quê? Se ele talvez não soubesse anteriormente que Deus não queria que ele amaldiçoasse, porque sabia que aquele povo era um povo abençoado, agora ele já sabia, porque ele consultou Deus na primeira vez. E o que ele faz? Eu vou consultar o Senhor. Quem sabe o Senhor muda de ideia. Quem sabe o Senhor fala: tá bom, Balaão, vai lá, né? Pega essa riqueza aí, vai fazer bem para você. E ele foi consultar Deus novamente. E Deus diz a mesma coisa. Só que Deus aí falou: Balaão, tudo bem, vá, mas não amaldiçoe o povo. Permitiu ele ir até lá, pela insistência dele. E o que serve de lição isso para nossas vidas? Que muitas vezes nós sabemos que a palavra do Senhor diz que não é para fazermos algo, ou que devemos fazer algo, mas o nosso coração obstinado, o nosso coração desejoso das coisas que trazem prazer ou benefícios para a nossa vida, muitas vezes coisas que são atrativas a nós pela concupiscência da nossa carne, pelo desejo carnal das nossas vidas, nós insistimos com Deus, sabendo que aquilo não é de Deus, sabendo que não é a vontade de Deus, mas continuamos: Senhor, mas eu vou fazer assim, Senhor, mas eu vou fazer assado, Senhor, é bom, não estou fazendo nada de mal. Temos que entender o que Deus quer, qual é a vontade dEle. Outro exemplo aqui que é muito conhecido, a vida de Jonas.
no versículo 2 e 3 do capítulo 1, a palavra diz: vá depressa, Deus falando para Jonas, vá depressa à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor permitiu, ele foi. Se o Senhor não quisesse, o Senhor impedia ele naquele momento de ir. Mas o coração de Jonas foi, o desejo dele naquele momento era fugir daquilo que Deus queria para a vida dele. Uma lição também importante: quando o nosso coração dita aquilo que nós vamos fazer, sem nós realmente buscarmos aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, tem consequências. E nós sabemos a história de Jonas. Nós sabemos o que aconteceu. Teve que ser jogado no mar, engolido pelo grande peixe, passar por tudo que passou, para no final ir para Nínive. Então, tem que ficar gravado em nosso coração. Somos movidos muitas vezes pelo desejo do nosso coração, e isso nos leva a caminhos que vão dar errado, porque não é a vontade de Deus. Mas nós insistimos, porque nós queremos. Deus é bom só quando Deus cura, Deus é bom só quando Deus dá uma casa, quando Deus dá um carro, quando Deus faz aquilo que interessa, que nós gostamos e nos dá prazer. Quando é uma decisão que vai contra o desejo do nosso coração, nós colocamos Deus de lado. Quantas e quantas experiências nós já não vivemos? Quantas e quantas experiências nós já não vimos pessoas que conhecemos passarem por situações como essa? É de Deus. Eu falei com Deus, eu falei com um profeta, eu ouvi aí a palavra e ele me disse: é assim, vai, faz, aconteça, é dessa forma mesmo. Passa-se o tempo e a gente vê a vida dando tudo errado, nada acontecendo como havia se sonhado. A busca da vontade decretiva é uma busca tola. A vontade decretiva é aquela vontade secreta de Deus. É a vontade que Deus escolheu de não informar-nos sobre ela, porque nem tudo Deus quer mostrar. Não pensem vocês que o fato de vocês terem a Bíblia na mão, vocês têm todo o coração de Deus aqui, não. Deuteronômio 29:29 diz que há coisas que eu expliquei e mostrei, mas há coisas que não competem a vocês saberem. Tem coisas que Deus não vai nos revelar, tem coisa que Deus não nos revela. O que Ele quer que nós saibamos está aqui. O que Ele quer que a gente conheça da parte dEle, da sua vontade, do seu coração, está aqui. E isso é mais do que o suficiente para nós termos a condução da nossa vida. O que passar disso não é competência nossa, é algo exclusivo de Deus. Temos que buscar a vontade revelada do Senhor. Essa vontade, a vontade que está na Bíblia. Não buscar a vontade secreta. Não buscar a vontade decretiva, como muitos tentam fazer. Muitas pessoas vão buscar as revelações de Deus, aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não fala, e caem em heresia, caem em erros, porque estão tentando buscar uma revelação que Deus não quer mostrar. Deus não está mostrando. Deus não vai escolher alguém aqui entre nós para dizer: olha, para você eu vou mostrar algo diferente, que não está ali na minha Bíblia, na minha palavra, mas é algo que eu guardei no secreto, eu vou mostrar aqui para você. Gente, não existe. Se fosse algo que Deus quisesse que nós conhecêssemos, estaria aqui. Amém? Então temos que tomar cuidado com isso.
A verdadeira espiritualidade está em buscarmos a vontade revelada de Deus. Não é buscar algo secreto, algo oculto, algo que ninguém conheça, algo surpreendente para impactar ou para se fazer se mostrar, não. A verdadeira espiritualidade está aqui, na palavra, nas Sagradas Escrituras. Você quer ser espiritual? Aqui. Ler a palavra. Ler a palavra. É como eu disse, eu não sou contra ir no monte orar ou ir em algum lugar orar, absolutamente. Mas tem pessoas que acham que o fato de ir lá no monte vão buscar algo sobrenatural que às vezes não está aqui na Bíblia. Você quer ser espiritual mesmo? Vá para o teu quarto, pega a tua Bíblia e leia. Vale mais. Vale mais do que buscar algo que não existe na Bíblia. Me desculpe aqueles que creem, me desculpe, mas eu tenho que falar. Vale mais do que buscar aquelas coisas cintilantes, as ervas que começam a ficar prateadas lá no campo. Onde está isso? Onde se vê isso? Para que serve isso? A palavra. Isso é o avivamento espiritual. É o que a palavra nos traz. Nosso objetivo, viver de acordo com a palavra revelada. Em Romanos 12, 1, 2, a palavra diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso através da palavra do Senhor. Mas e aí? Nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida. Nosso bem, já entendemos algumas teorias sobre a vontade de Deus. E sabemos pelo versículo que nós lemos aqui como texto inicial do nosso sermão de hoje, que o Senhor, Ele atende os nossos desejos. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve os nossos pedidos, mas desde que estejam de acordo com a vontade dEle. Então qual é a vontade do Senhor para nossas vidas? Conhecendo então a vontade de Deus. Primeiro, devemos saber se não é algo que a Bíblia proíbe. Então, se nós temos um desejo, se nós almejamos algo, queremos algo tanto para nossas vidas, a primeira coisa que nós vamos tentar vislumbrar é se a Bíblia não proíbe. Se a Bíblia não fala nada contrário. Opa, já é um bom indício. Amém? Segundo, devemos saber se é algo que irá glorificar a Deus e me fazer crescer espiritualmente. Então são duas condições importantes. Eu desejo algo fervorosamente na minha vida. Eu quero algo para mim. Eu preciso disso, eu quero isso, Senhor. Espera aí, Deus, deixa eu ver se a Bíblia me proíbe com relação a isso. Opa, não proíbe. Amém. Ótimo. Agora, será que isso glorifica o teu nome, Senhor? Será que isso me faz crescer espiritualmente? Opa, faz e glorifica o Senhor. Amém. Legal. Então você é atendido no meu pedido. Amém? Se essas duas condições forem atendidas, mas mesmo assim o meu pedido não for atendido por Deus, tem dois probleminhas aí. Ou não é a vontade de Deus que eu tenha aquilo que pedi, porque pode ser algo que a Bíblia não proíba, pode ser algo que glorifique o Senhor, pode ser algo que me faça crescer espiritualmente, mas é algo que Deus não quer que eu tenha isso agora, ou que eu não tenha isso. E também pode ser algo que eu devo esperar um pouco mais, no tempo de Deus. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Eu estou tentando explicar, que Deus é um Deus poderoso, é um Deus de poder, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus amoroso que nos ama, é um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas petições, é um Deus que tem prazer em nos atender, mas existem condições.
E a principal dela está naquele versículo que nós lemos. Quando pedimos algo, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Mas para nós precisamos discernir isso. Será que isso está ou não de acordo com a vontade do Senhor? E aí que nós discorremos sobre tudo isso que falamos aqui. Amém? Então, se nós vimos que algo que a Bíblia não proibiu, algo que nós percebemos que glorifica o nome de Deus, que me faz crescer espiritualmente, mas eu não fui atendido, então, ou Deus não quer que eu receba, ou não é o tempo de Deus para a minha vida. É difícil às vezes reconhecer a vontade de Deus. Queremos que Deus nos atenda de imediato. O nosso coração, ele é implacável nesse sentido, ele é terrível, obstinado. Quando nós queremos algo, parecemos crianças. Eu quero agora, Pai, eu preciso, eu tenho vontade. E é isso que a gente quer. A gente quer saber com quem que nós vamos casar, aqueles que são solteiros. Pô, mas me mostra, Senhor, eu quero casar, me mostra. Me mostra onde eu vou trabalhar, eu quero um emprego, eu quero trabalhar naquela empresa, Senhor. A gente quer isso. Quer que Deus mostre, só que Deus raramente vai nos mostrar informações tão específicas assim. Deus não vai falar tão claramente. Pode falar, se Ele quiser. Mas Ele não vai dizer para você: olha, fulano, você vai casar com a Mariazinha daqui 2 meses. Nós queremos ouvir isso. Mas Deus não fala desse jeito. Quer dizer, na maioria das vezes. Deus pode até falar, mas normalmente não fala. Vou pular um pouquinho aqui para a gente ir mais rápido. Nós falamos então que às vezes Deus tem o seu tempo. E para atender os nossos desejos, nossos pedidos, é no tempo dele, não no nosso. Então, como que eu posso saber qual é o tempo de Deus? Uma coisa é importante nós termos consciência de que o tempo de Deus é perfeito. Deus nunca chega atrasado, Deus nunca chega cedo. Deus chega no tempo exato, porque Ele é perfeito. Amém? Em Salmos 18:30, na parte A diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Deus é perfeito. E Ele não se atrasa, Ele não chega cedo, Ele chega no momento exato. Amém? A natureza humana não consegue esperar pelo tempo perfeito de Deus porque falta paciência. Falta paciência. Nós somos impacientes. Amém? Queremos tudo para ontem. E isso é complicado, porque nós estamos não só perdendo a paciência, mas cada vez mais achando mais difícil discernir a vontade de Deus. Quanto menos paciência nós temos, mais difícil é discernir a vontade do Senhor. E a paciência é bíblico, é um fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 a palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. É algo que nós precisamos ter, o fruto do Espírito. E nós não temos, muitas vezes. Somos impacientes, queremos tudo para ontem. Deus é bom para aqueles que nele esperam. Lamentações 3:25, a palavra diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Deus é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que esperam no Senhor. Para esses Deus é bom. Em outras palavras, se você não tem paciência de esperar, Deus não vai ser bom com você. Ou você acha que você pode exigir isso de Deus? Receber as coisas no momento que você quer, não respeitar a vontade do Senhor?
A nossa paciência revela o grau de confiança que nós temos no nosso Deus. Deus opera de acordo com o seu horário eterno, perfeito, pré-ordenado, e não no nosso. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo terreno, é o tempo do relógio. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo celestial, o tempo divino. E esse tempo muitas vezes não coincide com o nosso. Deus tem o seu tempo, nós temos o nosso. E nós não podemos querer fazer prevalecer o nosso tempo em relação ao tempo de Deus. Não, é o contrário. O tempo de Deus tem que prevalecer em relação ao nosso tempo. Quando esperamos no Senhor, recebemos energia, recebemos força divina. Isaías 40:31, é aquela frase que está lá na águia, lá que foi pintada. Amém? Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm paciência, aqueles que não são impacientes, aqueles que têm o fruto do Espírito, que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que tremendo que Deus é. Se você espera no Senhor, Ele te dá força. Ele te dá força de onde você nem imagina de onde veio, mas veio dele, do Senhor. E a palavra diz que você voa alto como águia, você corre e não se cansa, anda e não se cansa, corre e não fica exausto. Quer dizer que Deus te dá uma energia tremenda para aqueles que esperam nele. Quando confiamos em Deus, renunciamos à nossa própria confiança. Provérbios 3:5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não podemos confiar no nosso entendimento. O entendimento do Senhor, esse sim é o caminho correto. E aqueles que confiam no Senhor e não nos seus entendimentos, as suas veredas serão endireitadas, os seus caminhos serão endireitados. Deus te conduzirá por um caminho reto, por um caminho seguro. Deus irá limpar esse caminho para você. Você não vai ter trabalho. Porque se você não confia, o caminho pode ser cheio de pedras, cheio de espinhos, tortuoso. Mas aqui a palavra diz que Ele vai corrigir, endireitar as suas veredas. Esse é o nosso Deus. Aleluias. As boas decisões têm que passar pelo discernimento da vontade de Deus. Os nossos desejos, então, aquilo que nós queremos, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. E tudo que nós desejamos tem que passar pelo discernimento da vontade de Deus. Nós temos que reconhecer essa vontade. Temos que saber se aquilo que nós queremos para nossas vidas está de acordo com a vontade do Senhor. A nossa atitude ao tomar decisões deve seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que seja uma decisão dura, mesmo que seja uma decisão que talvez vá contra a vontade do teu coração, mesmo que seja uma decisão que no momento é algo que você não quer de jeito nenhum, mas se estiver de acordo com a vontade de Deus, e se você tiver condições de discernir isso, através da palavra, através das orações, através de um caminhar com Deus, essa decisão tem que ser tomada. Nós vemos ali em Lucas 22:42, quando a palavra diz assim, Jesus orando ao Pai e diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor sabia pelo que ele iria passar. O Senhor sabia dos sofrimentos que estavam ali à frente dele. E talvez a vontade do coração dele era que o Pai o livrasse daquele momento. Era uma decisão dura, difícil. Mas o Senhor disse: não, Pai,
Se for da tua vontade, afasta de mim esse sofrimento, mas que prevaleça a tua vontade. Muitas vezes nas nossas vidas, nós nos deixamos levar pelo desejo carnal, pelo desejo do coração. Muitas vezes temos que tomar decisões, e a decisão que Deus coloca no nosso coração, se nós estamos no caminho, lemos a Bíblia, o Senhor coloca no nosso coração qual é o caminho correto, qual é a decisão correta a ser tomada, mas nós não queremos, porque o nosso coração não quer, e vamos contra a vontade de Deus. Mas como eu disse, tem consequências. Teve para Jonas, teve muitas vezes para nós, em muitas situações, em muitas decisões que tomamos, porque seguimos a vontade do coração, e depois lá na frente a gente vê o resultado. As decisões que tomamos refletem muitas vezes o desejo do nosso coração. Por isso que é importante discernir a vontade do Senhor. Sempre temos que fazer uma pergunta para nós mesmos, para o nosso coração. Eu estou escolhendo agradar a mim ou ao Senhor? Diante dessa situação, o que eu estou escolhendo? Eu quero me agradar a mim ou agradar a Deus? Se você sentir que você quer agradar somente a você, comece a pensar seriamente sobre o assunto, porque existe um risco muito grande aí. Nós temos um padrão que eu achei aqui na Bíblia, em Josué 24:15. Esse é um padrão. E a palavra assim diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Esse é o padrão. Esse é o padrão que Deus colocou no coração de Josué e que serve para nossas vidas. E nós podemos falar a mesma coisa. Se você quer tomar uma decisão, quer agradar outros deuses, ou em outras palavras, quer agradar o teu coração, não quer agradar aquilo que está na vontade de Deus, o problema é seu. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso na sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluias. Para terminar, resumindo tudo que nós falamos, tudo o que pedimos, Deus ouve e nos atende, desde que o que pedimos esteja de acordo com a sua vontade. Guarde isso no teu coração. Tudo o que você desejar, tudo o que você almeja na tua vida, tenha isso em mente. Deus vai te conceder, desde que esteja de acordo com a vontade dEle. Segundo ponto importante: para sermos ouvidos por Deus, temos que conhecer a vontade do Senhor. Temos que conhecer a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é revelada nas Escrituras. Por isso temos que ler a palavra. Quando lemos a palavra, sabemos discernir a vontade do Senhor para nossas vidas. Também Deus nos revela através das orações. Ler a palavra, orar, amém? E até através de sonhos, amém? Deus também revela a sua vontade através de sonhos. Deus fez isso várias vezes e temos exemplos bíblicos disso. José um dia teve um sonho, quando ele disse: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Foi quando o pai dele disse: mas você está dizendo que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Isso causou ira no coração dos irmãos. Jogaram ele na cisterna, foi vendido como escravo, foi parar no calabouço, foi depois levado a segundo homem no Egito. E aí o que aconteceu?
aqueles que Deus colocou no sonho dele, se dobraram diante dele, amém? Então Deus nos revela também, através de sonhos, amém? Para conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas, nós temos que lembrar o quê? Que a Bíblia não deve proibir. Se você tem um pedido, um desejo, busque na Bíblia. A Bíblia está proibindo isso? Não, ótimo, já é o primeiro ponto positivo. Segundo, nosso desejo deve glorificar a Deus e nos fazer crescer espiritualmente. Isso que eu estou desejando, glorifica o Senhor, me faz crescer espiritualmente? Ótimo, as duas condições já estão satisfeitas, amém? Aí nós vamos ver, se não acontecer, é porque ou Deus não quer, ou porque não é naquele momento, é mais para frente, amém? E por último, se atendidas essas condições, exatamente isso que eu ia falar, se atendidas essas condições, o nosso desejo não for atendido, é porque não é a vontade de Deus naquele momento, ou Deus não quer aquilo para nossas vidas, amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje, e vou deixar só o último versículo e curtinho para vocês, Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que discernir a vontade de Deus. Nunca deixar ou nos deixar enganar pela vontade do nosso coração. Porque como diz aqui a palavra, tem caminhos que nos parecem corretos, tem caminhos que nos parecem certos, mas nos levam à morte. Amém? Amém.